Olá, segundo ano, tudo bem? Bom, vamos dar início à nossa semana. Quero primeiro desejar para vocês uma boa semana, tá bom? Pegue o livro de matemática. Vamos finalizar hoje o capítulo de matemática, certo? Então, vamos dar início à nossa aula, tá bom? Então, vamos pegar lá o livrinho, enquanto a professora irá compartilhar com vocês os slides. Certo? Deixa eu abrir aqui os slides. Então, matemática, né? Já estamos em junho, hein, galera? Já acabou o mês de maio, hein? Então, vamos lá. Bom, aqui, olha só. Opa, quero subir minha câmera. Vou colocar aqui, ó. Tabelas e gráficos. Trocas de ideia. Então, aqui vocês estão vendo na quadra 4 equipes, né? A equipe vermelha, a equipe azul, a equipe amarela e a equipe verde, certo? As crianças estão reunidas em equipe para uma gincana, certo? Então, vamos observar aqui, ó. A quantidade de crianças em cada grupo pode ser representada em tabelas ou em gráfico de coluna, certo? Então, aqui vocês estão vendo que elas estão representadas na tabela. A equipe amarela tem 8 crianças, a equipe verde 12, a equipe vermelha 9, a equipe azul 10, certo? Aqui embaixo, ó, também a tabela também, eu falei coluna, perdão, a tabela também pode mostrar a quantidade de meninos e meninas em cada equipe, certo? Então, aqui, ó, a primeira, a quantidade, o nome da tabela é quantidade de alunos nas equipes. Equipe amarela tem 3 meninas e 5 meninos. A equipe verde, 7 meninas e 5 meninos. A equipe vermelha, 5 meninas e 4 meninos. A equipe azul, 5 meninas e 5 meninos, certo? Próximo. Aqui, gráfico de colunas. Lembra aquela tabela? Ela foi transformada em gráfico, certo? Então, aqui, ó. Aqui organizamos as informações contidas na primeira tabela, que indica o total de alunos em cada equipe. Então, aqui, ó, nós temos o eixo vertical e o eixo horizontal, certo? Então, aqui, ó, no eixo vertical está a quantidade de alunos, certo? Do 0 ao 13. E aqui na equipe, as equipes amarela, verde, vermelha e azul. Então, gente, qual equipe que tem mais crianças? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? A equipe verde. Então, esse gráfico aqui é um gráfico de quantidade, certo? É um gráfico representado por colunas e ele é de quantidade. É o gráfico que nós iremos utilizar, certo? Observe aqui embaixo, ó, as tabelas e o gráfico tem um título. Nesse caso, o título é quantidade de alunos nas equipes. Então, quantidade de alunos nas equipes, certo? No eixo horizontal do gráfico, indicamos as equipes e no eixo, ó, equipes, como eu falei, e no eixo vertical, a quantidade de alunos, certo? E no eixo vertical, perdão. E no eixo vertical, a quantidade de alunos, certo? E no eixo horizontal, as equipes, certo? A professora trocou as bolas, perdão, por mim. Então, aqui, ó, as colunas coloridas indicam quantos alunos compõem cada equipe, certo? Então, aqui, ó, cada coluna colorida indica a equipe, certo? Vamos ver rapidamente alguns gráficos diferentes, certo? Esse gráfico aqui, ele é para representar a quantidade de alunos na escola, certo? Aqui, ó, é o que é mesmo na vertical. Aqui a quantidade que se espera, certo? Atingir. E aqui, ó, na horizontal, certo? Na horizontal, o ano, certo? Então, aqui em 2007 tinha 734, 2008, 753, 2009, 777, 2010, 794, 2011, 819, certo? Esse gráfico é só para vocês conhecerem, tá, turminha? Próximo.
um gráfico mais adequado para cada tipo de informação de barra, certo? É o que nós vamos utilizar, tá, galera? Esse daqui é aquele gráfico que nós estamos vendo das crianças de quantidade, tá bom? Então, aqui, ó, como vocês podem ver, aqui eles querem descobrir qual o maior prédio, certo? Opa! Aqui, qual o maior prédio que eles querem descobrir. Então, aqui vocês estão vendo a coluna, a maior coluna. Então, é a Torre de Dubai. Ela tem 700 metros, certo? Que é aqui, então, nós temos os metros, certo? Na posição vertical. E aqui na horizontal, o nome dos prédios, certo? Então, próximo. Aqui, esse daqui que parece uma pizza, é um gráfico para representar aqui, ó, o setor, ele fala mais da quantitativamente dados considerados um total, certo? Então, aqui nós estamos falando da circunferência, perdão. É uma circunferência, claro. Dos animais ameaçados à extinção, certo? Então, aqui, ó, o verde tem 383, ó, pode ver. E aqui os animais preservados no verde mais claro, 250, tá? Esses aqui é só para vocês conhecerem, turma, porque nós não iremos utilizar agora, tá bom? Só para vocês observar a diferença, tá? Aqui, esse daqui é a evolução do... Vocês podem observar que cada gráfico, gente, sempre tem um título, tá? E aqui esse de linha, olha, bem diferente, vocês estão vendo? Até o desenho dele. É a evolução do desmatamento da região amazônica, certo? Olha só. Na região vertical, quanto que já foi desmatados. E aqui o ano, certo? Na horizontal. Tá bom? Então vamos voltar para a atividade, para não perder. Então aqui, ó, atividade. As professoras das turmas do segundo ano fizeram uma pesquisa com os alunos sobre o animal de estimação de cada um. Observe abaixo o resultado dessa equipe. Cada risquinho equivale a um aluno. Então, aqui vocês estão observando os animais nas ilustrações. Então, aqui, ó, vocês sabem que aqui tem um quadrado, um risquinho no meio, certo? Então, quanto que tem aqui? 5. Então, vocês não precisam ficar contando de um em um, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos simplificar. 5, 10, 15, 20, o peixe. 5, 10, 11, 12. Tartaruga, 5. O cachorro tem 25, né? Ó, 5, 10, 15, 20 e 25. Aqui nessa tabela, vocês irão colocar, gente, a quantidade de alunos. Ó, escreva o resultado dessa pesquisa na tabela a seguir. Animal, gato, peixe, tartaruga, cachorro e a quantidade de alunos que tem esses animais. Então, aqui nós já contamos, vocês irão colocar aqui as quantidades, certo? B, qual animal da estimação foi mais citado? Qual animal foi menos citado? Escreva o título dessa tabela. Quantos alunos citaram peixe ou tartaruga como animal de estimação? Peixe e tartaruga. Gente, ele está perguntando quantos. Então, eu acho que vocês têm que fazer alguma coisinha aí, certo? Para dar o resultado, hein? Ó, já deu uma dica. Próximo. Aqui na tabela número 2, observe a tabela a seguir, a quantidade de quilogramas de frutas vendidos por uma frutaria em alguns dias de uma semana. Então, aqui nós temos quilogramas de frutas. Lembre-se, todos têm nome, tá? Tabela chama-se quilogramas de frutas vendidas. Então, aqui nós temos segunda, quarta, sexta e o total, né? Então, aqui na segunda foram vendidos 10 bananas, 10 maçãs, 20 bananas, 10 morangos, 10 laranjas. Na quarta, 20 maçãs, 10 bananas, 20 morangos, 10 laranjas. Na sexta, 30 maçãs, 20 bananas, 20 morangos, 10 laranjas. Então, aqui o total é 30 mais 20 mais 10. Ou seja, 10 mais 20 mais 30, que é igual a 60. Então, aqui vocês irão descobrir o total, certo? B. A. Termine de preencher a tabela com o total de quilogramas vendidos de cada fruta, como eu falei, certo? B. Que fruta foi mais vendida no total? Vocês irão descobrir. Quantos quilogramas de banana foram vendidos na quarta-feira? Voltem lá na coluna da quarta-feira. Opa!
D, quantos quilogramas de morango foram vendidos na segunda-feira? E, que fruta obteve a mesma quantidade vendida nos 3 dias da semana? F, que fruta foi a menos vendida no total? G, de qual fruta foram vendidas 20 quilogramas na quarta-feira e na sexta-feira? Então, vocês voltam lá na tabela, olhem bem e respondem. Próximo. 3. Uma professora pesquisou com seus alunos sobre o meio de transporte utilizado por eles para se locomover de casa até a escola. Observe o resultado dessa pesquisa na tabela a seguir. Então, aqui, ó, nome da tabela, meio de transporte, certo? Transporte, quantidade de alunos. Ônibus, 8 crianças andam de ônibus. De carro, 9 crianças andam de carro. De bicicleta, 9 crianças utilizam bicicleta. A pé, fazer aquela caminhada junto com algum responsável, 5 crianças, certo? O que vocês irão fazer? Represente as informações da tabela no gráfico de coluna. Eu vou fazer um aqui, tá, gente? Para vocês visualizar. Então, ó, vou pegar aqui minha caneta mágica, certo? E vou pintar uma coluna. Então, a pé, gente, quantas crianças vão a pé? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vocês irão fazer até Vocês podem contar cada quadradinho e pintar, certo? Bonitinho. Agora, vocês irão fazer os de vocês, certo? Lembrando, na vertical, quantidade de alunos. Na horizontal, os meios de transporte, certo, turma? B, qual meio de transporte é o mais utilizado pelos alunos? Vocês irão responder. C, nessa turma, há mais alunos que vão para a escola de bicicleta ou a pé? Quantos alunos vão para a escola de ônibus? Então, responda. Próximo. A professora Carla perguntou aos alunos qual era o tipo de passeio preferido por eles nos finais de semana e representou as respostas no gráfico a seguir. Nome do gráfico, passeio no final de semana. Então, aqui vocês podem ver que na posição vertical, ela colocou o nome do passeio, certo? Passeio, outro, shopping, parque, casa dos avós. E na horizontal, quantidade dos alunos, certo? E aí fizeram, ó. Só mudou a posição, gente, tá? Represente as informações do gráfico na tabela a seguir. Então, aqui vocês irão pegar aqui que foi representado aqui e colocar aqui, ó. Por exemplo, outros. Escreva aqui outros e quantas crianças vão em outros lugares? 1, 2, 3. Então, coloca aqui o 3, certo? Assim vocês irão fazer os demais. Bom, aqui na B, qual passeio foi o preferido das crianças? C, onde você costuma passear nos finais de semana? D, quantas crianças responderam a pesquisa, certo? 5, observe no gráfico a seguir o resultado de uma pesquisa sobre a quantidade de alunos de cada ano escolar que vem para a escola de ônibus. Então, aqui, ó, gente, esse quadrado equivale a 2. Quantidade de alunos, ó, de 0 a 16, lembrando que aqui é números pares, certo? Então, foi contado de 2 em 2. E aqui, gente, na posição horizontal, o ano. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, aqui, ó, no primeiro ano, são 2, 4, 6, 8, 10, certo? Contando de 2 em 2. Complete a tabela a seguir com as informações do gráfico. Então, aqui, quantidade de alunos do primeiro ano. Foram quantos? 10. Assim, vocês irão fazer sucessivamente, tá, turminha? B, em que ano escolar a quantidade de alunos que usam ônibus para ir à escola é o dobro da quantidade de alunos do terceiro ano? E aí? Próximo. Aqui, o diretor de uma escola realizou uma pesquisa com os alunos das turmas de segundo ano sobre as brincadeiras
que eles gostariam de participar de uma gincana, certo? Brincadeira preferida. Brincadeira, corrida de ovo, dança da cadeira, aqui a quantidade de alunos. Corrida de ovo são 10, dança da cadeira 14. Represente o resultado dessa pesquisa no gráfico a seguir, considerando que cada quadrinho equivale a 2 alunos. Lembra como fizemos no exercício anterior? Só que aqui vocês irão pintar. E na posição vertical está a brincadeira, e na posição vertical a quantidade. Então, como é que é? A corrida do ovo são quantas crianças? 10. Então, 2, 4, 6, 8, 10. Certo? Cadê minha caneta? Vou fazer um para vocês entenderem. Ó, corrida do ovo. Ó, 2, 4, 6, 8, 10. Claro que o de vocês vão ficar melhor do que o da professora. Certo? Então, assim que vocês irão fazer. Pintar. Tá bom, turma? A. Que brincadeira foi escolhida pela maior quantidade de alunos? B. Quais brincadeiras foram escolhidas pela mesma quantidade de crianças? Certo? Então, deixa eu voltar. Opa. Aqui, gente, vocês irão fazer uma pesquisa. Aprender é divertido. Vamos coletar dados. Reúna-se com 3 colegas, que no caso não tem como se reunir com os colegas. Será individual. Elabore uma pergunta que será feita aos seus entrevistados. No caso, os familiares de vocês, papai, mamãe, vovó, certo? 3. Escolham as opções de resposta que poderão ser dadas. Vocês podem escolher até 4 opções de resposta. Então, vocês que irão fazer essa pesquisa, tá? Essa entrevista também. Faça a entrevista com os colegas, com os familiares de vocês, recapitulando, e anote o resultado da pesquisa na tabela a seguir. Então, o nome da tabela tem que ter um nome, certo? Aqui, as perguntas que vocês coletaram, pode ser sim, não, entendeu? Aí vocês anotam aqui. Quantos falaram sim? Quantos falaram não? Precisa de umas 3 pessoas, gente, pelo menos para fazer a entrevista, para vocês conseguirem montar a tabela, para fazer o gráfico na próxima página, tá? Ó, represente as informações da tabela em gráfico de coluna. Então, aqui vocês podem colocar na posição vertical a quantidade, né? E aqui na vertical, a quantidade de pessoas que vocês entrevistaram, certo? Oh, meu Deus, cadê minha... Opa! Desculpa, gente. Aqui na vertical, vocês podem colocar o tanto as pessoas que vocês entrevistaram. E aqui as perguntas. Certo? Bom, 6. Aí vocês vão ter que ser bem criteriosos para responder. Todos os alunos da turma foram entrevistados? No caso, não vai ser a turma, serão os familiares de vocês. O registro de resposta foi feito de forma a facilitar a contagem? Tem que ser, né, gente, para vocês conseguirem fazer. Então, no máximo, tem que ser 3 pessoas, tá bom? Aí vocês podem inventar também, outras pessoas, inventar uma pergunta, tá? Se não tem mais que 3 pessoas na casa de vocês, vocês podem inventar, tá bom? Aí coloca o nome também da pessoa que você entrevistou e a pergunta, tá? Que vocês inventaram. E procurei esclarecer as dúvidas que surgiram? Sim, né? Então, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, é só chamar a professora, tá bom? Um grande beijo. Até a próxima aula. E aqui finalizamos o capítulo de matemática, tá? Qualquer dúvida nos gráficos, só chamar a professora, tá bom? Beijão, turma!